Fala galera, tudo bom? Muito bom estar com vocês de novo para esse nosso bate-papo sobre redação. Vamos agora, pessoal, fazer todo um processo de comentário de tema, tá? Aquele direcionamentozinho maroto para que você consiga se adaptar muito bem com o tema. Muito boa tarde, Érica, muito boa tarde, pessoal de São Gonçalo, pessoal de Curral Novo, todo mundo que está aqui com a gente. Muito bom estar com vocês, de Jerumenha, galera de todo o Piauí, aqui conosco para a gente direcionar todo esse nosso processo para que a gente consiga necessariamente produzir um texto com tranquilidade. E qual é a dica de hoje, pessoal? Nós sabemos que existe todo um processo de montagem textual, que a gente consegue necessariamente fazer uma lógica e um caminho a ser percorrido para que eu consiga me adaptar a todos os temas. Então, tendo por base temas da atualidade, tendo por base tudo que a gente pode trazer para dentro dessa discussão, eu vou aqui tentar apresentar para vocês, principalmente, as maneiras como você utiliza o texto motivador para enriquecer o seu repertório sociocultural não, para enriquecer as informações que estão no seu texto, para que você consiga necessariamente entender como é que você organiza seu pensamento, para aí sim defender uma postura diante de um tema que vai ser apresentado para você. Então, é muito bom que nós aqui estejamos prontos para que a gente consiga direcionar toda essa questão. Então, conto com a participação de vocês para ir comigo montando essa estratégia, para perceber pontos interessantes de cada parte do tema, para que a gente consiga, sem grandes problemas, atingir uma nota muito alta. Claro, a nossa base é o Exame Nacional do Ensino Médio, né, o Enem, mas qualquer tipo de dissertação escolar você vai conseguir fazer utilizando as técnicas que a gente discute aqui, tá? Por isso é muito importante você ficar muito ligado nesse direcionamento que a gente vai dar, que é um direcionamento que vai envolver esse comentário, vou até colocar entre aspas, que não é muito bem um comentário e já eu te explico o porquê, mas esse direcionamento temático que vai envolver possíveis temas que podem ser cobrados da gente no Enem e que, de qualquer forma, são temas que merecem discussão, temas que merecem o nosso bate-papo sobre eles, temas que merecem uma atenção especial, uma discussão especial dentro dessa nossa lógica, certo? Baseado nesse princípio, vou te convidar agora para vir para o nosso material para a gente entender mais ou menos como é que vai ser esse direcionamento, tá? Para que você entenda todo esse processo, a gente vai percorrer todo ele para que meio que simular mesmo a abordagem do tema, meio que para simular mesmo toda essa montagem que nós vamos direcionar para essa lógica temática. Para iniciar, pessoal, é bom que se saiba que nós estaremos tratando aqui, principalmente, aqui nosso assunto, nosso objeto de estudo de hoje é a questão da dissertação escolar. Nós vamos trabalhar com a dissertação escolar. E aí é claro que eu quero lembrar a você que, baseado no Exame Nacional do Ensino Médio, no nosso querido Enem, nós vamos trabalhar com uma dissertação argumentativa. Uma dissertação argumentativa, tá? Dissertação argumentativa que nada mais é do que essa lógica de você defender uma tese, certo? Uma lógica de você entender como é que vai defender essa tese, como é que você vai se posicionar-se diante de uma situação, um problema. Bom, eu tinha falado para vocês que nós íamos comentar um tema, mas aí vale esse destaque. Não é bem um comentário de tema. O que nós faremos? Nós vamos direcionar, então é muito mais um direcionamento de tema do que propriamente um comentário. Por que é um direcionamento, professor? De forma muito clara, gente, é um direcionamento porque nós não vamos discutir o tema. Não há necessidade de ficar batendo um papo aqui sobre todas as possibilidades temáticas. O que a gente precisa fazer é desenvolver técnicas. Técnicas essas que vão fazer com que a gente tenha um direcionamento adequado para saber o que fazer em outros temas. Então, a lógica daqui é, além de você compreender informações importantes que vão dar base para o nosso direcionamento temático, é você entender também como é que vai organizar essa linha temática, como é que você vai direcionar para outros temas além desse, porque, afinal de contas, é importante para você também que se saiba como é que é montado essa estratégia, tá?
Então, esse ponto é muito, muito, muito importante que você consiga compreender, certo? Bom, nossos objetivos é compreender a relevância e a abrangência da literatura como patrimônio histórico-social. Aqui é muito mais voltado, pessoal, para o direcionamento que vai envolver a questão dos comentários, do repertório sociocultural, tá? Analisar, discutir, socializar, detalhe, nós vamos produzir, nós vamos discutir, nós vamos analisar e socializar todos esses temas, tá? Temas esses, pessoal, que sempre vão estar ligados a acontecimentos de interesse local ou global, certo? Serão notícias próprias do que a gente vai trabalhar aqui, ok? Então, essa é a nossa lógica, é aí que nós vamos pautar o nosso conhecimento, trazendo um tema que é um tema atual, um tema que pode ser cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio, assim como pode ser cobrado em qualquer outro vestibular ou concurso que você queira prestar. Então, nós vamos aqui trazer um tema e nós vamos nos debruçar sobre ele, montar toda a estratégia, direcionar todos os pontos para que conheçamos, sem grandes dificuldades, essa possibilidade de direcionamento textual, beleza? Vamos lá. E aí, claro, vamos ter aqui a apresentação do tema, vamos conversar, vamos debater e vamos praticar, porque você está sendo convidado também para participar desse processo de escrita, porque lá no finalzinho eu vou apresentar um ponto em que você vai praticar tudo isso que a gente trabalhou até aqui, tá? Bom, vamos para o nosso direcionamento. Para começar, eu vou direto lá para o tema, porque não tem como. Se você pensar no tema de uma redação, se você for fazer uma redação, não há outra perspectiva de você produzir, responder essa prova, levar em consideração essa prova, se você não diretamente já for dar uma olhada no tema da redação. Faça um exercício de imaginação. Chegar lá no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem, depois que você encontra a sala, que você entra na sala, aí você tem aquele momento de meia hora de espera mesmo. Você só pode, depois que os portões fecham, que você entra na sala, você só pode pegar a prova, abrir a prova depois de meia hora de espera. E aí, essa meia hora de espera, ela pode servir para várias coisas, mas normalmente você está muito nervoso. Então é importante que tenha todo esse processo, esse método, para que você não saia desse controle. Quando passou aquela meia hora que tocou o sinal, aí eu poderia pedir, vá com calma, analise as questões, avalie mais ou menos como é que é a prova, confira se está tudo correto na sua prova. Mas não há como pedir isso para você, porque você vai direto para o tema da redação. A curiosidade, a ansiedade não deixa que você faça outra coisa antes de você ir lá dar uma olhada no tema da redação. É por esse motivo, pessoal, que você vai começar por essa frase tema. E a princípio você vai tomar um susto com relação a ela. Não tem como não tomar esse susto. A uberização e as novas configurações do mercado de trabalho. Professor, o que é isso? Veja bem, como o nome já diz, uberização, você já vai começar a compreender que uberização é algo ligado ao Uber e mais necessariamente ligado aos aplicativos. Então, quando eu tenho essa realidade, eu já vou imaginando como é que é o tema. E as novas configurações do mercado de trabalho? Porque eu entendo que mercado de trabalho até hoje seria você ser contratado por um patrão, né? Ter a carteira assinada, era um desejo muito, muito marcante ter a carteira assinada, e depois de você ter a carteira assinada, você poderia ter necessariamente uma outra possibilidade, que seria aí, no caso, essa estabilidade trabalhista. Pois é justamente essa transformação que nós vamos falar. Essa mudança de não ter mais a carteira assinada, de trabalhar de maneira informal, de trabalhar como um empreendedor, como dono do próprio negócio, ou, no nosso caso especificamente, trabalhar em parceria com aplicativos, via tecnologia, tá? Então, é sobre essas mudanças que nós vamos tratar aqui. É sobre essa reversão, esse direcionamento que nós vamos entender toda essa lógica, tá? Então, a uberização e as novas configurações do mercado de trabalho. Bom, agora, para que eu compreenda mais ou menos como é que é essa modificação, aí eu vou recorrer aos pontos que me cabem aqui nesse texto. Eu vou recorrer aos textos motivadores, justamente as informações necessárias para direcionar a minha linha argumentativa.
Eu vou recorrer a quem vai me explicar cada um desses pontos. Então, é extremamente importante que eu traga um entendimento sobre esses textos motivadores, certo? Vamos lá, texto a texto, vamos pegar quais são as informações interessantes que eles nos trazem e vamos tentar compreender aqui mais ou menos sobre que assunto eu estou tratando. Sei que vai ter alguma coisa a ver com essa nova relação do trabalho de Uber e esse tipo de coisa, mas agora vamos entender por que eu estou discutindo isso e necessariamente por que isso é um problema, tá? É importante também você saber por que é um problema. Falamos sobre como o mercado de trabalho no Brasil vem se modificando de alguns anos para cá. Tanto a crise, veja bem, já são informações interessantes para mim. Tanto a crise como as recentes mudanças na legislação, a crise econômica, pessoal, claro, essa crise aqui que eu estou falando é uma crise econômica. Ela vai gerar desemprego. A crise econômica, ela gera desemprego. Quando você tem desemprego, aí você já tem uma necessidade de modificar-se essa forma de sustento. Se eu estou numa situação de crise econômica e desempregado, provavelmente o emprego não vai vir tão rápido para mim. Então, precisa-se haver uma adaptação, uma articulação para que entenda-se necessariamente que vai acontecer uma segurança no meu sustento mesmo. E essa mudança legislativa, pessoal, ela trata principalmente da terceirização. Quando eu falo sobre isso aqui, é a possibilidade de ter parcerias, tá? Por exemplo, é o que acontece com o entregador de iFood. O entregador, ele não é um contratado da empresa. Ele presta um serviço em forma de parceria. Então, tem ali, é disponibilizado um aplicativo em que se faz o pedido, interliga-se com o entregador e ele vai lá pegar o pedido e deixar, e tem parte dos lucros dessa operação. Mas, por que isso é um problema, professor? Porque nós vamos falar justamente disso daqui, afetaram bastante as condições de trabalho. É sobre isso a questão do problema que nós vamos tratar. Porque, se você imaginar, teoricamente, não há um grande problema aqui. A questão do avanço dos aplicativos acaba tornando-se até uma alternativa para o desemprego. Muita gente consegue trabalhar a partir da possibilidade de ser um Uber, a partir da possibilidade de entregar no iFood, entre outros aplicativos que nós temos por aí. Então, existe de certa forma, seria uma alternativa para quem está desempregado. Então, teoricamente, não seria um problema. Mas, quando a gente vai discutir condições de trabalho, aí surge a questão do problema, certo? Ou pelo menos a necessidade de discussão sobre esse ponto. Não é só você falar sobre a possibilidade de estar trabalhando ou de não estar trabalhando, é você pensar também em como é que está sendo esse trabalho e se esse trabalho garante um mínimo de condições dignas de trabalho previsto por lei. Portanto, é nesse ponto das condições de trabalho, que vai surgir a situação problemática que a gente vai discutir no decorrer do nosso texto, tá? Então, olha só o texto motivador já me indicando mais ou menos o que eu devo trabalhar. Continuando, no nosso texto motivador. A longa e severa recessão do país, que o país vem enfrentando, e dá sinais de que aos poucos vai passando, teve como uma das piores consequências o desemprego. Aqui é outro ponto determinante. Quando você está em desemprego, você precisa encontrar uma alternativa. Então, eu arriscaria dizer que o desemprego surge como uma causa da nossa questão. Porque você vai se submeter a condições precárias de trabalho quando você realmente precisa, certo? Quando há a necessidade, quando você não tem alternativa. E quando não há alternativa, a alternativa é você se submeter a condições indignas de trabalho, muito por conta do desemprego. Então, ele aparece como causa dessa situação, tá?
Todos conhecemos a capacidade do brasileiro, que o brasileiro tem de se virar, se adaptar e enfrentar as dificuldades. Porém, até mesmo experientes analistas de economia se surpreenderam com a forma como isso ocorreu. Dados recentes apurados mostram que 2 milhões de pessoas foram trabalhar por conta própria ou conseguiram emprego sem carteira assinada. Aqui vem duas questões que a gente vai falar. Primeiro, as pessoas que trabalham por conta própria, tá? Nesse caso, trabalhar por conta própria, a gente também pode adaptar a pessoa que é empreendedora, tá? Que realmente empreendedor, ou trabalhar por conta própria em parcerias, né? Essa parceria aqui, parcerias com aplicativos. E aí, nesse caso, essas parcerias elas ficam no limbo entre a informalidade e o trabalho formal. Ou conseguir um emprego sem carteira assinada. Então, professor, mas uma pessoa que é Uber, outra coisa, ela também não é uma pessoa em parceria aqui com o aplicativo, também não é uma pessoa sem carteira assinada? É, também é uma pessoa sem carteira assinada. Mas a diferença é que para que você consiga trabalhar dentro dessas possibilidades de parcerias, você precisa legalizar-se, pelo menos como MEI, microempreendedor individual. Então, existe aí de certa forma, uma regularização dessa prestação de serviço. Quando eu falo de carteira assinada mesmo, aí eu estou falando do trabalho informal. Aí surge um outro problema, porque além das condições de trabalho, que não há necessariamente a fiscalização ou a garantia de que vai ser respeitado, eu tenho um outro problema, que é o problema econômico para o país. Porque uma pessoa na informalidade deixa de contribuir para planos de previdência, deixa de contribuir para a questão do pagamento de impostos. E aí, nesse caso, você tem um problema relacionado a todo esse contexto de informalidade crescente. A informalidade acontece, é necessária, mas gera um certo perigo para a economia brasileira. Outro ponto importante também é que a informalidade, coloquei informação, vamos corrigir isso aqui. Outro ponto também da informalidade é o fato de se ter se ter uma vulnerabilidade, porque qualquer tipo de problema que aconteça para o trabalhador, esse problema vai afetar de maneira mais direta e mais brutal quem trabalha no âmbito informal. Bom exemplo disso foi a pandemia, que veio e aí, claro, todo mundo precisou ficar em casa e quem primeiro foi afetado, quem mais foi afetado, foi o trabalhador informal, porque não podia continuar exercendo o seu serviço e acabou, claro, o desempregado, sem ter fonte de renda e todos os problemas que a gente bem sabe que aconteceram dentro desse processo, tá? Então, a informalidade tem esses porquês, esses pequenos detalhes que atrapalham e colocam o trabalhador numa condição de vulnerabilidade, tá? Por isso, também pode ser associado a uma questão problemática, que é a informalidade, beleza? Voltando para o nosso texto, estes dados associados às recentes mudanças e discussões sobre previdência e relações de trabalho, quando eu falo de previdência, pessoal, é uma discussão bem importante também. Previdência tem a ver com a aposentadoria. Aposentadoria. E essa aposentadoria, ela no Brasil funciona da seguinte forma. Quem trabalha, que seria a população economicamente ativa, contribui para sustentar as pessoas que estão aposentadas, que, por sua vez, lá com o período que trabalhavam, também contribuíram para as pessoas que estavam aposentadas à época. Então, nós temos um sistema de previdência de colaboração mútua, né? Eu não pago a minha previdência, eu pago a previdência de quem já está aposentado hoje. Aí vem um outro problema. Eita, aqui eu já estou demais, eu corrigi aqui a palavra aposentadoria.
aposentadoria. Bom, mas quando eu tenho, pessoal, a seguinte situação, mais pessoas estão na informalidade ou trabalham por conta própria, se essas pessoas não pagarem por conta própria, por fora, a questão do plano de previdência, você tem um problema de quebrar a previdência. Quanto menos empregos formais, mais dificuldades eu vou ter de sustentar esse sistema de previdência em que as pessoas que hoje trabalham sustentam as pessoas que já estão aposentadas. E aí nós temos uma outra questão no Brasil. Qual é a outra questão? Cada vez mais nós temos idosos no país. A expectativa de vida do brasileiro vem aumentando. Isso significa que eu tenho mais idosos, certo? Inclusive, o número de idosos no Brasil vem crescendo vertiginosamente. E isso é bom, isso é um bom resultado, é sinal de que se vive melhor no Brasil, de que a saúde está mais acessível, de todos esses pontos. Mas qual é o problema nisso? Gera-se um problema para a Previdência, certo? É um problema para a Previdência. Por isso, há necessidade de você discutir esse ponto e qual é a melhor forma de você promover isso? Promover a geração de empregos formais, fazendo com que as pessoas consigam contribuir de maneira mais efetiva para esse plano de Previdência. Outra coisa que também se destacou foi as discussões sobre as relações de trabalho. Como eu falei para vocês, a discussão era muito clara. Ou você era contratado formalmente, tá? Você era um contratado formal, ou você representava uma empresa. Mas agora o que nós temos, essas novas relações de trabalho, é a famosa uberização, tá? Eu vou chamar de uberização, pessoal, mas a uberização nada mais é do que essas relações de parcerias com aplicativos, tá? Então, a uberização são essas parcerias. A uberização são parcerias que garantem, que direcionam um tipo de trabalho, um tipo de serviço, porém um tipo de serviço que ele é ainda muito questionável, porque falta uma regulamentação. E um detalhe, eu tenho uma parceria, mas quem é que se dá bem nessa parceria? É uma relação igualitária? Então, essas garantias dos direitos do trabalhador é o que se discute muito hoje, e é esse ponto que nós vamos falar, tá? Essas novas relações de trabalho e como garantir as condições dignas de trabalho, que é o problema que a gente está falando, dentro dessas novas relações, tá? Pois vamos voltar aqui um pouquinho para o texto. Estes dados associam as recentes mudanças e discussões sobre previdência e relações de trabalho, indicam que o perfil do mercado de trabalho no Brasil está mudando. Por que está mudando? Porque o mercado de trabalho brasileiro é cada vez mais voltado para essas parcerias, tá? E cada vez menos voltado para a questão desse trabalho formal, certo? Que é com a carteira assinada. Bom, ainda no texto 1, emprego ou trabalho? Olha, a discussão é interessante. Há no Brasil hoje cerca de 92 milhões de pessoas trabalhando. Perceba que propositalmente eu disse trabalhando e não empregadas. Por quê? Se a pessoa está empregada, você entende que ela está em um trabalho formal. Ou pelo menos foi isso que o texto tentou passar. E quando eu falo trabalhando, ela não está necessariamente num trabalho formal. Então, ela não é exatamente uma pessoa que está empregada. Ela está, sim, trabalhando. Tá? Vamos lá. Números recentes do IBGE mostram que a taxa de desemprego fechou 2017 em 12,7%. Se você trouxer um pouquinho mais recente, agora para 2022, 2021 essa taxa chegou a 14%, tá, de trabalhadores, e em 2021 essa taxa caiu um pouquinho, nós temos hoje cerca de 11% da taxa de desemprego no Brasil. Como dissemos, a proporção de empregados formais no total de pessoas caiu de 40% para 36%, queda de 4 pontos percentuais, portanto. Mas olha a informação interessante, essa não é nem a informação interessante. Professor, pois então o desemprego aumentou. Até aumentou, mas nós temos uma característica interessante que é o que vai servir como informação para o nosso direcionamento. No mesmo período, a proporção de empregados sem carteira assinada subiu de 11,2% para 12,1%. Essa proporção nós tivemos um aumento de 0,9 ponto percentual. Tá? Então nós temos aí
um aumento nas pessoas que trabalham sem carteira assinada, portanto, trabalham na informalidade. Bom, e a proporção de pessoas que trabalham por conta própria, que são as pessoas empreendedoras, teoricamente, subiu de 22,9% para 25,1%, aumento de 2,2 pontos percentuais. Em resumo, o que esses números me entregam? Em resumo, vimos que o emprego formal caiu 4 pontos, e os trabalhadores informais e por conta própria aumentaram 3,1 pontos percentuais. Essa dança de números nos permite concluir que nos últimos 3 anos, muitas pessoas que tinham emprego formal, vamos lembrar que emprego formal é aquele emprego com a carteira assinada, tá? Vou colocar aqui para vocês lembrarem. Aquelas pessoas que tinham trabalho com a carteira assinada passaram a trabalhar de uma outra forma, tá? Possivelmente passaram para a informalidade, que é trabalhar sem carteira assinada, ou se tornaram empreendedores, tá? E fica aqui nesse meio as pessoas que trabalham em parcerias com aplicativos, que é o direcionamento que é importante você dar, beleza? Bom, entendido aqui essa parte, nós vamos para o próximo texto que vai nos indicar mais ou menos como é que é essa lógica. Professor, então isso é bom, porque o empreendedorismo está crescendo no Brasil. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. E tem um motivo muito claro. Vamos entender aqui a partir desse texto 2. Empreendedorismo é sinônimo de dinheiro no bolso, né? Porque agora a pessoa é um empresário. Se você é um empresário, você tem dinheiro no bolso, certo? Afinal de contas, empresário, o nome já diz, é rico. O ideal é que a resposta fosse positiva, mas não é bem assim, tá? Mas na prática nem sempre é assim. No entanto, ser empreendedor não é literalmente ter essa garantia. Muito antes, ser empreendedor é ter a ousadia de colocar suas ideias em práticas. Ser empreendedor significa ser um realizador, que produz novas ideias através da congruência entre criatividade e imaginação. Bom, isso aqui parece uma fala de um coach, né? Dizendo para você de tudo que você precisa é direcionar isso. Nós sabemos que não é bem assim, né, gente? Isso aí seria o ideal, seria o utópico de um empreendedor. Mas, na verdade, o Brasil ele tem uma outra característica do empreendedorismo. Qual é a principal característica do empreendedor brasileiro? O empreendedor brasileiro, gente, quase sempre, a maior parte, né? Fique claro. O empreendedor brasileiro, ele normalmente vem justamente do desemprego. O que mais motiva o brasileiro a ser empreendedor? O desemprego, quando ele fica desempregado. Aí você tem um problema, porque o que é legal para ser empreendedor? É você planejar, é você calcular, é você ter um capital de giro, é você fazer um estudo de mercado para vender exatamente de maneira adequada para cada um desses processos, para cada pessoa, você entender qual é essa lógica. Então, aí é o empreendedor ideal. É assim o brasileiro? Não. Meu Deus, eu estou escrevendo errado o tempo todo. Falta de atenção, me perdoem, pessoal. Empreendedor. Empreendedor brasileiro, tá? Então, um empreendedor brasileiro, normalmente ele vai empreender porque não tem outra alternativa. Porque perdeu o emprego, porque precisa trabalhar, porque precisa de um salário, e aí ele vai empreender. Esse é o problema, vai empreender sem nenhum preparo, sem estudos, sem cálculo, sem uma orientação de profissionais que permitam essa ajuda. Aí o que acontece? Acaba por provocar a quebra, a falência das empresas, da maior parte das empresas, em menos de um ano, que é o que acontece exatamente no Brasil. A maior parte das empresas no Brasil quebram antes de completar um ano. Por quê? Porque um empreendedor não é um cara que estudou ou um cara que tem o tino para os negócios. Um empreendedor é um desempregado que precisa continuar ganhando dinheiro. Então, esse é o problema do empreendedorismo brasileiro, tá? E também por isso que nós vamos discutir que talvez essa mensagem de que o Brasil está deixando de ser um país com trabalhadores mais formais e passando a ser um país com trabalhadores mais informais, nem sempre
é uma boa notícia, justamente porque nós temos esse probleminha aqui, tá? Bom, vamos lá. Voltando para o nosso texto motivador, para explicar as coisas para a gente. Conceitos de empreendedorismo. O economista austríaco Joseph Schumpeter, no livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, publicado em 1942, associa o empreendedor ao desenvolvimento econômico. Segundo ele, o sistema capitalista tem como característica uma força denominada de processo de destruição criativa, fundamentando-se no princípio que reside no desenvolvimento de novos produtos, novos métodos de produção e novos mercados. Eis aqui a ideia do empreendedorismo. Por isso que o empreendedorismo ele seria a saída para o desenvolvimento econômico. Qual é o problema que nós temos? É que no Brasil não é bem assim, tá? Em síntese, trata-se de destruir o velho para criar o novo. Pela definição de Schumpeter, o agente básico desse processo de destruição criativa está na figura do que ele considera como empreendedor. Em uma visão mais simplista, podemos entender como empreendedor aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê. Claro que essa é uma característica ideal que não acontece com a gente. Como é que isso não acontece? Veja bem, olha só esse outro textozinho aqui que eu vou trazer para a gente. Eu tenho uma chargezinha aí que vai indicar mais ou menos como é que é isso, né? Olha só, é sempre bom você ler a fonte, né, da charge. Empreendedorismo de pai para filho. Vamos lá. Pai, decidi abrir meu negócio. Você me ajuda? Hã? Filho, eu acho lindo, mas para abrir um negócio é preciso planejamento, conhecimento, capital, visão empresarial e um monte de... Pai, eu só preciso de uma tesoura. Apesar de se ter aqui, gente, claro, é uma tentativa, uma busca para a questão do humor, né? Então não é exatamente o ponto mais direcionado para essa questão. Mas você consegue perceber o que seria necessário para ser um grande empreendedor. Planejamento, conhecimento, capital, visão empresarial. Então tudo isso daí é justamente o que falta no brasileiro para que ele não tenha esse sucesso como empreendedor. Porque você vai se tornar empreendedor quando você está numa situação de dificuldade, beleza? Também é esse motivo, pessoal, pelo qual as pessoas que mesmo que trabalham em parcerias não conseguem desenvolver um trabalho que seja realmente adequado. Muito por conta do desconhecimento também, tá? De como se aproveitar melhor de cada um desses processos. Vamos lá. Voltamos aqui para a nossa questão, nosso temazinho, a uberização e as novas configurações de trabalho. Vale destacar que nós estamos no eixo trabalho e economia, porque é claro que é o direito ao trabalho que é colocado em risco aqui. Direito ao trabalho, e para ser um pouquinho mais específico, direito ao trabalho digno, certo? E é claro que isso daqui que nós estamos montando agora é a classificação do tema. É a classificação do tema que vai permitir a gente fazer todo esse direcionamento para principalmente o repertório sociocultural, porque quando eu tenho uma classificação de tema, fica mais fácil para eu entender como é que é essa questão do repertório sociocultural. Classificação do tema. Bom, é muito bom lembrar que há um ponto extremamente importante, que é os núcleos temáticos. Nós temos como palavra-chave a uberização, certo? Configurações, porque são as novas formas de trabalho, e é aqui que nós vamos encontrar o problema, tá? E a palavra trabalho, claro, que é a palavra que vai meio que direcionar o nosso tema. Aí o que acontece? É importante você trazer sinônimos, até porque você vai precisar repetir demais esse tema no decorrer do texto. Então, para que você repita o tema, retome o tema sem repetir vocábulos,
é necessário que se tenha alternativas. Então, quando eu falo de uberização, relações de trabalho, expropriação trabalhista. Expropriação, pessoal, é basicamente quando há uma transformação nesse processo, quando você modifica essa relação de trabalho. Forma de controle trabalhista também é ligado à uberização, porque essa forma de controle é justamente montada, definida apenas por um dos parceiros. A uberização acontece porque quem define todo o processo são as empresas, são os aplicativos de tecnologia e não necessariamente o trabalhador. Bom, nós temos aí configurações que vão trabalhar com formas, relações, aspectos, e quando eu falo de trabalho, eu vou falar de PEA. Olha esse lancezinho da PEA aqui interessante, viu, gente? Vale a pena explicar isso daqui. Isso aqui está muito ligado àquela questão que eu estava falando para vocês, da população que hoje trabalha, sustenta a população que hoje está aposentada. Então, o nome dado para essa população que trabalha é chamado de população economicamente ativa. Trabalha e gera renda, gera receita, gera economia, gera dividendos para o país, tá? Então, essa é o que nós vamos chamar de população economicamente ativa, a PEA, certo? Bom, mas de trabalho eu também posso chamar atividade laboral. Laboral, gente, labor é um sinônimo de trabalho, tá? Só para deixar claro. Ou serviço remunerado. Professor, por que eu estou falando de serviço remunerado? Porque eu não estou falando nem de pessoas que, por exemplo, trabalham em casa, no lar, né? Pessoas que são donas de casa, que também é um trabalho, só que não é remunerado, e também não estou falando das pessoas que são exploradas em trabalhos análogos à escravidão, tá? Estou falando aqui de trabalho realmente efetivo, remunerado, beleza? Bom, entendido mais ou menos esse processo, agora nós vamos partir para um outro ponto. Como é que eu vou organizar minhas ideias? Como é que eu vou direcionar cada um desses pontos para que eu entenda essa lógica do meu texto, do meu tema em si? Ó. Bom, você vai pensar, veja bem, vamos relembrar que eu tenho um tema que vai estar envolvendo o eixo trabalho. O eixo trabalho e economia. Então, a primeira coisa que eu vou pensar é o seguinte. Bom, se eu vou trabalhar se eu vou fazer um tema com o eixo trabalho, eu preciso pensar em alguém que falou sobre isso, que tratou sobre trabalho. E tem um cara que falou muito bem sobre essa lógica, tá? Quem é essa pessoa? Émile Durkheim. Ele fala um pouquinho sobre essa questão do trabalho. Então veja bem, como é que nós vamos avaliar aqui? Émile Durkheim, sociólogo francês, para ele o trabalho é um fato social, certo? Presente em todos os tipos de sociedade. Ou seja, o trabalho é algo que se impõe a nós indivíduos, independente da nossa vontade. Olha como é que é esse lance, para que você entenda. O Durkheim ele fala de um fato social. E o que é um fato social, professor? Fato social, gente, é uma maneira coletiva de agir e de pensar. Vamos entender aqui. Vou até anotar isso para você carregar consigo, tá? O que é um fato social? Fato social é uma maneira coletiva de agir e de pensar dotada de exterioridade. Como é que é isso, professor? É assim. Fato social é algo que é imposto a você. Exterioridade. Então, o que acontece? Não vem de dentro de você, não é você que decide isso. São os outros. Então, é algo que é comunitário. Dotado de exterioridade, de generalidade, porque é genérico. Generalidade é genérico porque não é algo individual, não. Não é só seu, não. É todo mundo.
todo mundo vai trabalhar. E não é que eu decida, eu preciso trabalhar ou não preciso. Isso é algo comum da sociedade. Então, é imposto a você que você precisa trabalhar. E de coercitividade. O que é coercitividade? Coercitividade, pessoal, nada mais é do que a obrigação que se tem em fazer isso. Você não tem opção. Então, assim, é algo imposto a você, beleza? Então, é algo ligado à maneira coletiva de agir e de pensar, dotada de exterioridade, generalidade e coercitividade. Por esse motivo, você tem aí um direcionamento que é imposto a você a questão do trabalho. Essa é a teoria do fato social de Emily Durkheim. Para Durkheim, fato social não é só trabalho não, viu, pessoal? Por exemplo, o racismo é um fato social, porque é uma maneira imposta, não é a pessoa que decide que é racista. É algo imposto para a comunidade, pela comunidade. Não é dele sozinho, é algo genérico. Então não é algo que você imagina só. Então isso é um fato social, segundo Emily Durkheim, beleza? Bom, aí tem um outro ponto que vai trabalhar um pouquinho sobre outra perspectiva do nosso querido Durkheim, que é o fato de você falar da divisão social do trabalho. O que é a divisão social do trabalho? Divisão social do trabalho é o fato de que você imaginar que cada pessoa tem uma profissão específica. É a junção dessas profissões que montam todas essas estratégias. Para este autor, o que promove a divisão do trabalho promove a coesão social. Professor, mas o que é coesão? Coesão, gente, é equilíbrio, tá? Seria harmonia social. É as coisas acontecerem de forma interessante. Mas o que é mais ou menos isso? Essa questão da harmonia social está atrelada à teoria do corpo biológico. O que é a teoria do corpo biológico? Foi desenvolvida pelo Emile Durkheim, que defendia que a sociedade pode ser comparada com um corpo biológico. Veja bem, o corpo humano é um corpo biológico. O que eu tenho que ter? Todas as partes precisam estar em pleno funcionamento para que haja o equilíbrio no nosso corpo. Se eu tiver um fígado que não funciona direito, meu corpo vai entrar em colapso. Se eu não tiver um coração que funcione direito, da mesma forma. Então, para ele, a sociedade é como se fosse um imenso corpo biológico, em que as partes precisam estar em pleno funcionamento para que haja o equilíbrio, a harmonia social, a coesão social, tá? Para o sociólogo, a sociedade é composta por partes que apresentam interação entre si, assim como um corpo ou organismo. Para que a sociedade ou organismo seja igualitária e coesa, é preciso que todos os direitos de todos os cidadãos sejam respeitados. Basicamente, como é que eu vou fazer que todos os direitos sejam respeitados? É entendendo que eu tenho aqui as partes de uma sociedade funcionando para que haja essa montagem textual, essa montagem social, beleza? Então, uma alternativa é você usar o Emile Durkheim, já fica uma dica. Ele serve só para esse tema, professor? Não, ele vai servir para todos os temas que falem sobre trabalho. É minha única alternativa? Não, você pode trazer outra. Olha só uma sugestão que eu trouxe para vocês. Tempos Modernos. Isso aqui é um filme. É um filme clássico, né? É um filme clássico de Charles Chaplin. É um filme clássico. Bom, professor, eu não lembro muito bem desse filme, acho que eu nunca vi. É um filme que tem, esse aqui é a imagem do filme que dá para você entender mais ou menos como é que é esse direcionamento dele, tá? Bom, como é que eu consigo citar Charles Chaplin? Tempos Modernos, protagonizado por Charles Chaplin, é um filme que retrata a vida urbana nos Estados Unidos no ano de 1930, demonstrando modelos de produção industrial, baseado na divisão e especialização do trabalho na linha de montagem. Pessoal, esse processo aqui pelo qual passou os Estados Unidos, que foi demonstrando os modos de produção industrial, esse produção industrial aqui foi uma transformação também, tá? Uma transformação em um momento em que houve a linha de montagem, principalmente ali pelo Fordismo, e aí você tem um processo de transformação. Você deixou de fazer todo o processo de fabricação de um produto e passou a ser responsável apenas por algo muito específico. É o que nós chamamos de divisão e especialização do trabalho numa linha de montagem. Esse filme é uma crítica ao sistema capitalista e ao modo de produção industrial. Da mesma forma, você pode fazer uma crítica atual às condições oferecidas pelos aplicativos de tecnologia, tá? Então é algo parecido. Para que você entenda um pouquinho melhor o filme, vamos entender um pouquinho melhor o filme. O que acontece lá? Ó, o homem, que é esse cidadão que aparece aí, o Chaplin, né, que é o protagonista do filme,
Ele não se adapta à atividade repetitiva e às exigências do chefe, sempre cobrando por produtividade e desempenho. O filme retrata a preocupação e a disposição dos donos do meio de produção em conseguirem cada vez mais lucro às custas dos trabalhadores. Tá? Então você tem aqui esse direcionamento, essa montagem textual que leva para esse ponto. Tá? Entendendo toda essa lógica, o que nós vamos fazer? Bom, entendendo toda essa lógica, nós vamos aqui poder comparar a transformação apresentada nesse filme à transformação que nós temos hoje no processo de uberização. Bom, professor, entendi o que eu posso citar aqui no meu texto. Mas como eu faço essa citação? Vamos ver um exemplo aqui de como é que você pode citar, por exemplo, na introdução. Ó, veja bem. Como é que você pode fazer essa citação na introdução? Nós temos, primeiro, eu citei aqui Durkheim, né? Então, esse Durkheim eu peguei através do eixo temático, né? Um repertório por meio do eixo temático. Do eixo temático, que o nosso caso é trabalho. Então, eu já sei, porque eu pré-estabeleço que sempre que tiver o eixo trabalho, eu vou trazer aqui o Durkheim, tá? Nesse caso, ele é até um pouco mais abrangente, né? Porque eu utilizei a teoria do corpo biológico. Então, qualquer tema que envolva a sociedade, nesse caso, esse repertório serve, inclusive, para qualquer tema mesmo. Vamos lá, ó. Para o filósofo francês Émile Durkheim, em sua teoria do corpo biológico, a sociedade pode ser comparada a um organismo. E assim como este, para que seja igualitária e coesa, é preciso que os direitos de todos os cidadãos estejam garantidos. Bom, nós sabemos que esses direitos todos não estarão garantidos. Por que não estarão garantidos? Porque nós temos um problema social. E nesse caso, o direito que é colocado em risco é o direito ao trabalho. Agora eu preciso afirmar isso. Preciso expor isso de maneira mais adequada. Então eu vou trazer a minha tese, que basicamente é o posicionamento que eu tenho diante do texto. Como é que eu trago essa ideia? Ó, veja bem. No entanto, o cenário desafiador de garantir a segurança nas relações trabalhistas diante da uberização do mercado compromete essa coesão social proposta pelo sociólogo. Olha só, galera. Veja bem, primeiramente, como é que eu faço para me posicionar diante do tema? Eu preciso direcionar para a ideia de problema. Então, eu tenho aqui um cenário desafiador. Já direciono para a ideia de problema. Bom, o que eu quero? Onde é que está o meu problema? O texto motivador já me deu um recado. Ele meio que já me disse onde está o problema. E o problema vai estar onde? Em garantir a segurança nas relações trabalhistas. Agora, essas seguranças, pessoal, essa segurança ela está atrelada muito mais a condições dignas. Professor, por que é tão difícil? Condições dignas de trabalho. Por que é difícil fazer isso? Por que eu tenho um cenário desafiador nessa realidade? Porque é algo muito novo, não existe uma legislação específica. E aí você fica meio que sem saber como lidar com essa nova relação de trabalho. Por isso que eu coloquei, ó, diante da uberização do mercado. Bom, essa uberização é o momento em que as pessoas deixam necessariamente de ter uma relação patronal, de emprego formal, e passa a ter parcerias, tá? Parceiro. Você vai ter parceiros de trabalho. Agora, qual é o problema disso? Porque essas parcerias nem sempre são igualitárias, bilaterais, nem sempre serão justas. É por esse motivo que eu coloco em risco aqui as condições dignas de trabalho, tá? E por isso também que eu preciso trabalhar dentro dessa perspectiva, analisar isso, registrar esse ponto para que eu entenda como é que vai montar toda essa estratégia, beleza? Bom, quais são os motivos disso? Agora eu preciso provar que esse problema é verdadeiro. Como é que eu provo que esse problema é verdadeiro? Vamos trazer causa 1. Desinformação de grande parcela populacional. Olha só, um detalhe. Veja que mesmo que eu falo que quase ninguém sabe disso, eu preciso tratar de grande parcela populacional.
Essa grande parcela populacional, gente, ela está atrelada à ideia de não generalização. Porque pode ser que existam pessoas que tenham esse conhecimento, que existam pessoas que tenham esse direcionamento todo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender, montar uma estratégia que permita eu dizer assim, ei, corretor, eu sei que nem todo mundo sabe disso, nem todo mundo é desinformado. Para isso, eu preciso utilizar esse tipo de palavras. Isso aqui, pessoal, é algo que permite a não generalização. A não generalização, tá? Para que você permita colocar esse ponto. Bom, mas professor, por que a causa é a falta de informação sobre as novas possibilidades de trabalho? Porque, veja bem, essas parcerias, elas são ainda desiguais, porque há muito no trabalhador brasileiro uma dificuldade em ele lidar com essas novas relações. Então, acaba se tornando vulnerável para as imposições desse tipo de empresas, tá? Então, essa troca entre as pessoas, esse direcionamento, esse entendimento do funcionamento da coisa é primordial para que as pessoas entendam esse processo e comecem a estabelecer uma relação mais justa para, claro, se garantir as condições dignas de trabalho, certo? Bom, mas nós temos uma outra causa. Qual é a outra causa? A causa que trabalha mais com a questão estatal. Ineficácia de políticas econômicas. Quando eu falo aqui políticas econômicas, pessoal, eu estou falando basicamente porque isso daqui, de novo, eu preciso facilitar a vida das pessoas. Então, eu preciso criar condições para a nova organização do mercado. Então, eu preciso direcionar isso daqui, certo? Então, é dessa forma, é direcionando dessa forma que eu vou entender todo o processo e que eu vou conseguir entregar claramente toda a ideia de montagem textual, beleza? Bom, professor, é o único jeito que eu tenho de fazer o texto? Não, longe disso. Não é só o único texto, não é a única forma. Você tem outras formas até bem interessantes também de montá-las. Como é que eu posso montar de outro jeito? Veja que eu estou utilizando uma palavra, uma palavrazinha complexa. Uberização. E eu quero lembrar também a você que essa ideia de palavra uberização, ela vai causar um problema para o meu leitor, porque ele precisa entender também o que é uberização. Professor, mas quem vai corrigir não sabe o que é? Até sabe, mas a gente precisa lembrar que a nossa dissertação ela precisa contemplar-se dentro dela mesma. Então você precisa explicar o que é isso no seu texto. Então uma boa forma de começar é você não citar um repertório, é você explicar o que é uberização. Então olha só outra forma que você tem de colocar. Explique-se o que é uberização. Coloca o conceito. Ó. O termo uberização deriva do nome da plataforma de transportes Uber e é empregado como um processo no qual as relações de trabalho, olha só, as relações de trabalho são cada vez mais individualizadas. Por que elas são individualizadas? É como se fosse um acordo único entre o trabalhador e a plataforma. Cada trabalhador tem um acordo diferente. Cada horário que você vai, você recebe um dinheiro diferente. Se eu faço a mesma corrida que outro, pode ser que ele ganhe mais ou que ganhe menos. Então, tudo isso é muito individualizado. Elas são invisibilizadas. Por que são invisibilizadas essas relações? Porque não se sabe nem se essas relações são justas. Por exemplo, o motorista de Uber ele não sabe quanto foi exatamente a porcentagem que ele vai tirar para ele exatamente. Tem todo um processo. Então, e é invisível também porque ele não sabe coletivamente como é que é esse processo. Não se tem definido exatamente quanto é que você vai direcionar para esse ponto. E elas são flexíveis, justamente por tudo isso que eu estou falando. Primeiramente, porque não tem vínculo nenhum. Então, o trabalhador ele trabalha quando? Quando ele quer. Ele só vai ligar o aplicativo dele, o aplicativozinho dele quando ele quer. Mas, de outra forma, a empresa também não tem o menor compromisso com ele. Então, se não quero mais esse trabalhador, ele não vai continuar comigo. Pronto. Então, essas relações são muito flexíveis. Você consegue modificar essas relações de trabalho e, inclusive, as relações de
prolabore, a relação de pagamento nessa parceria, justamente por ser tão flexível assim. Bom, mas se eu comecei com a palavra Uber, eu não vou repetir a palavra uberização. Então eu tenho que encontrar um outro jeito de explicar o meu problema. Continuo mostrando que é um problema, ó, cenário desafiador, continuo falando que é problema, porque se eu tenho um cenário desafiador, eu tenho um problema. Cenário desafiador de garantir, aí eu tenho aqui um garantir, tranquilo? De garantir a evolução positiva, porque tem pontos bons, só que nem todos são. Então eu preciso garantir a evolução positiva das relações em um contexto de inovação do mercado. Por que é difícil eu garantir somente pontos positivos? Porque eu tenho a desigualdade nas relações de trabalho, porque somente os aplicativos é que determinam os valores, que determinam todo esse processo. Então eu tenho aqui, ó, aplicativo. Na relação de trabalho, o aplicativo é maior que o trabalhador. Ele não define muita coisa. Então, essa é uma relação desigual. Por isso eu tenho aqui a desigualdade na relação de trabalho. E, por fim, eu tenho a ineficácia de ações estatais para as garantias trabalhistas. Principalmente, pessoal, pela falta de uma legislação específica, tá? Então, quando eu falo isso daqui, eu falo que falta uma legislação específica que determine regras justas para essas novas relações de trabalho. Ok? Ponto. Trabalhei com todo esse processo. O que eu preciso entender agora? Bom, a gente poderia agora fazer um tema baseado nesse princípio, nessa mesma ideia. Inclusive um tema que você consegue utilizar o nosso querido Durkheim para começar. Ele falando de trabalho. Ou mesmo você consegue utilizar o Tempos Modernos. Por que você consegue? Porque também o tema tem a ver com trabalho. Vamos dar uma olhada aqui no tema. Vamos dar uma olhadinha aqui no tema. Aqui eu coloquei só para direcionei a nossa. Eu escrevi, tá, um parágrafo inicial. Para o filósofo Emile Durkheim, em sua teoria do corpo biológico, a sociedade pode ser comparada a um organismo. E assim como este, para que seja igualitário e coeso, é preciso que os direitos de todos os cidadãos estejam garantidos. De modo análogo, na prática, o cenário desafiador de garantir a segurança das relações trabalhistas diante da uberização do mercado pode representar um fato que rompe essa harmonia. Dessa forma, cabe analisar tanto a desinformação de grande parcela populacional sobre as novas possibilidades de trabalho, quanto a ineficácia de políticas econômicas de geração de empregos, como fatores constituintes desse dilema. Beleza? Pronto. Utilize algo parecido para trabalhar com esse outro tema. Deixo aqui para vocês a possibilidade de você escrever um outro tema. A informalidade no mercado de trabalho brasileiro. Professor, não é o mesmo tema, não? Longe disso, porque aqui eu estou falando apenas da informalidade. Atente para as especificidades que você vai conseguir desenvolver bem o seu texto, certo? Então, siga toda essa proposta, lance uma proposta de intervenção, escreva o seu texto, porque dessa forma você vai conseguir evoluir. Certo, pessoal? Eu me despeço por aqui, deixo um grande abraço para vocês, nos encontramos na próxima para que eu confira sua produção textual e para que a gente continue com esses direcionamentos temáticos. Grande abraço, até mais!